Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía torrencialmente nas ruas estreitas de Brooklyn, transformando os paralelepípedos em espelhos cintilantes que refletiam a luz bruxuleante dos postes de iluminação. O ar estava pesado, denso com o cheiro de asfalto molhado e o aroma sutil da cidade que nunca dorme. Nessa escuridão úmida, duas figuras mascaradas avançaram lenta, mas resolutamente. "Me dê sua bolsa", gritou um deles, apontando um revólver para a jovem que caminhava sozinha, com o casaco preto grudado na pele por causa da chuva. Ela parou. Uma pequena faísca brilhou em seus olhos azuis gélidos. Olivia Bennet, de 28 anos, respirava calmamente. Seus músculos tensos como as cordas de um arco prontas para serem soltas. Sob sua aparência calma e comum, ela não era uma civil comum, ex-campeã de karatê faixa preta. Ela havia aprendido a transformar cada segundo de medo em uma arma de precisão. O primeiro homem deu um passo à frente. Confiante demais. Olivia fez um movimento quase imperceptível, girando suavemente. Um chute giratório preciso lançou seu agressor contra a parede de um beco lateral. O impacto ecoou na chuva, um estalo seco que fez o segundo homem cambalear para trás. O que é? Ele gaguejou com o rosto pálido, incapaz de compreender o que acabará de acontecer. Mas Olivia não hesitou. Avançou com passos firmes, cada movimento calculado. O segundo agressor tentou esfaqueá-la, mas ela agarrou seu pulso com uma chave perfeita e o desarmou com um movimento rápido. Uma série de combinações, socos, chutes, rasteiras, o deixou no chão, atordoado e indefeso. O silêncio voltou a reinar no beco. A chuva continuava a bater forte nas pedras da calçada, mas para Olivia, o tempo parecia ter parado. Ela pegou a bolsa e antes de desaparecer nas sombras, murmurou: "Da próxima vez, pense antes de escolher sua presa." Ela se afastou, desaparecendo no labirinto de ruas molhadas, consciente de que aquele roubo não era um incidente isolado. Alguém a observava, alguém sabia que ela era mais do que aparentava. E aquela noite seria o início de uma série de eventos que mudariam sua vida para sempre. Nas sombras, os dois homens jaziam atordoados e imóveis, enquanto uma figura mascarada os observava de longe, com um sorriso frio no rosto. Eles ainda não haviam compreendido a situação. Olivia Bennet não era um alvo. Ela era uma força da natureza, e o pesadelo deles estava apenas começando. Na manhã seguinte, o Brooklyn acordou com um céu cinzento e baixo, como se a chuva do dia anterior tivesse deixado um véu pesado sobre a cidade. Olivia Bennet já estava de pé, acordada antes do amanhecer, com os olhos ainda úmidos de sono. Seu pequeno apartamento no terceiro andar de um prédio antigo cheirava a cafeína matinal e madeira úmida. Ela sentou-se à mesa, abriu seu caderno preto e releu as mensagens do dia anterior. O texto desconhecido que a havia arrepiado até os ossos permanecia ali como um aviso. "Você achou que ficaria sozinho esta noite? Nós sabemos quem você é." Olivia deslizou os dedos pelas páginas do caderno. Ela nunca deixará seu passado transparecer na vida real. O que ela fora: campeã nacional de karatê faixa preta, mulher capaz de neutralizar um oponente em segundos. Tudo isso era um segredo cuidadosamente guardado. Mas agora alguém sabia. E essa pessoa não tinha a menor intenção de permanecer escondida. Para evitar o pânico, Olivia concentrou-se na sua rotina. Abriu o seu dojo, localizado a algumas ruas do seu apartamento, um espaço pequeno, simples mas arrumado, onde o velho piso de parquet rangia ligeiramente sob os pés. As paredes estavam cobertas de troféus e fotos dos seus anos de competição. Seus alunos começaram a chegar, todos jovens e entusiasmados, alguns adolescentes, outros jovens adultos, todos fascinados por sua disciplina e rigor. Mas Olivia não estava realmente com vontade de dar aula hoje. Ela observava cada rosto, cada movimento, buscando uma pista, um detalhe que pudesse conectá-la à mensagem perturbadora. Enquanto os alunos se aqueciam, Olivia vasculhou uma gaveta secreta debaixo da sua mesa. Tirou de lá um caderno velho e gasto, cheio de nomes, lugares e memórias do seu passado competitivo. Os seus antigos rivais, alguns agora criminosos ou homens influentes, estavam todos listados. Um nome chamou sua atenção: Marcus Flynn. Seu antigo rival, arrogante, talentoso e implacável, agora envolvido em negócios escusos, parecia ser o responsável por orquestrar o que estava prestes a acontecer. A mera menção de seu nome lhe causou uma onda de adrenalina e um estado de alerta aguçado. Olivia sabia que Flynn sempre subestimara seus adversários, e que ele acabaria descobrindo que por baixo de sua aparência calma e reservada, ela continuava sendo uma ameaça mortal.
Ao fechar o caderno, seu celular vibrou novamente. Uma notificação anônima sem número ou nome. Isto é apenas o começo, Olivia. Prepare-se. Um arrepio percorreu sua espinha. Desta vez não havia dúvidas. Não era mais uma coincidência. Alguém a estava caçando, e esse alguém conhecia seu passado. Olivia respirou fundo. O dojo se encheu com o som dos golpes repetidos nos tatames, a respiração ofegante de seus alunos concentrados. Mas ela sabia que a verdadeira batalha se desenrolava muito além daquelas paredes. Uma batalha onde seu domínio do corpo e da mente seria a única arma capaz de protegê-la. Naquela manhã, Olivia Bennet entendeu uma coisa: segurança era apenas uma ilusão. E para sobreviver, ela precisava se tornar o que tinha sido, e talvez até mais. O sol lutava para romper o céu cinzento do Brooklyn quando Olivia Bennet fechou seu dojo pela manhã. Seus alunos, acostumados com sua rigidez, sabiam que ela precisava de um tempo sozinha para pensar. Hoje, Olivia tinha uma missão muito mais urgente do que socos ou movimentos no tatame: descobrir quem a estava perseguindo e por quê. Ela foi até seu apartamento, seus passos ecoando nas pedras molhadas da rua. O ar estava fresco, quase cortante, e o vento trazia consigo o aroma distante do mar. Ao chegar em casa, pegou seu velho caderno, aquele em que anotava todos os seus antigos rivais, adversários e aqueles que no passado haviam tentado desafiá-la ou manipulá-la. Página após página, ela procurava uma pista. E um nome fez seu coração bater mais forte: Marcus Flynn. Marcus Flynn. Um antigo rival nas competições de karatê, ele sempre fora um homem arrogante e imprevisível. Mas o que Olivia não sabia era que nos últimos anos, Flynn havia se voltado para um caminho muito mais sombrio: redes criminosas, jogos de azar ilegais e intimidação. Ele não era apenas um rival esportivo, mas alguém capaz de perseguição implacável e ameaças. Olivia fechou os olhos e relembrou seus últimos confrontos. Flynn era apenas mais um homem, mas sabia como atingir onde mais doía, como testar limites e como explorar o medo. Hoje parecia que ele estava tentando provocá-la, forçá-la a sair das sombras de sua vida tranquila. O celular dela vibrou novamente. Outra mensagem anônima: Marcus quer te ver. Venha sozinho, ou tudo vai desmoronar. Olivia sentiu uma onda de adrenalina, mas sua mente permaneceu fria e calculista. Ela sabia que se precipitar seria um erro. Cada movimento tinha que ser ponderado, cada decisão antecipada. Ela seguiu para o armazém que conhecia dos seus tempos de competição, um antigo campo de treinamento onde Flynn gostava de se exibir para os recrutas mais jovens. O armazém estava deserto, silencioso, mas impregnado pela sombra da história. As paredes em ruínas carregavam as marcas de batalhas passadas, e o cheiro de óleo e concreto úmido pairava no ar. Olivia deu um passo à frente, com os sentidos em alerta máximo, cada músculo pronto para reagir. Ao atravessar a porta de metal rangente, uma figura surgiu na escuridão. Marcus Flynn. Ainda imponente e ainda autoconfiante, com aquele sorriso que dizia tudo. Olivia, disse ele, sua voz ecoando no vasto espaço vazio. Não pensei que você estivesse pronta para me ver. Olivia não respondeu. Seus olhos absorviam cada detalhe, seus gestos, seus movimentos, a posição de suas mãos. Flynn deu um passo à frente. Confiante demais. A luta começou instantaneamente. Flynn atacou com rapidez, mas Olivia esquivou-se com a precisão de uma profissional. Cada golpe, cada movimento era calculado, uma dança de maestria e experiência. O duelo não era meramente físico, era um jogo de estratégia, um teste dos limites e reflexos de cada lutador. Ao final do confronto, Flynn recuou, ofegante e surpreso. Olivia, imóvel, sabia que acabará de enviar uma mensagem clara. Ela não era mais a jovem lutadora de outrora, mas uma mulher pronta para defender sua vida contra aqueles que ousassem ameaçá-la. Assim que Flynn desapareceu nas sombras, uma nova mensagem apareceu no celular de Olivia. Isto é apenas o começo. Estamos de olho em você. E pela primeira vez em muito tempo, Olivia sentiu que o jogo de verdade tinha acabado de começar. Nos dias que se seguiram, Olivia Bennet sentiu um peso constante sobre os ombros. Cada vez que fechava os olhos, via novamente as feições arrogantes de Marcus Flynn. Aquele sorriso cruel que dizia tudo sem proferir uma palavra. Ela sabia que para sobreviver, precisava entender o que ele realmente queria. Na manhã do terceiro dia, Olivia foi a um pequeno café em Brooklyn Heights. Sentada a uma mesa no canto, ela observou discretamente a rua através da janela embaçada pela chuva fina. Seus contatos anteriores lhe deram algumas pistas. Flynn não estava agindo sozinho. Ele fazia parte de uma rede organizada, capaz de monitorar e infiltrar-se até mesmo nas vidas mais protegidas.
Um velho amigo, Daniel Harper, seu ex-colega de equipe de karatê que agora é investigador particular, a contatou secretamente. Olivia, você não tem ideia de como ele mudou desde as competições. Flynn é perigoso e não tem limites. Ele pode colocar você em perigo, e não só você. Olivia cerrou o punho, sabendo que Daniel tinha razão. Ela precisava agir com cautela. Mas permanecer passiva não era da sua natureza. Ela decidiu ir ao armazém onde Flynn às vezes aparecia para testar seus recrutas. Desta vez, ela queria mais do que apenas se defender. Ela queria entender. O armazém estava deserto, silencioso, mas cada canto parecia exalar as memórias de batalhas passadas. Olivia deu um passo à frente, com os sentidos em alerta máximo, cada músculo tenso, cada respiração calculada. Ela sabia que Flynn a esperava e que não viria sozinho. Nas sombras, uma figura emergiu. Marcus Flynn. Ainda imponente, ainda autoconfiante, e cercado por dois homens que Olivia nunca vira antes. Seus olhares eram frios, calculistas. Olivia, disse Flynn, sua voz ecoando no vasto espaço vazio. Você é corajosa, ou louca? Ela não respondeu. Seus olhos percorreram a cena, analisando cada posição, cada gesto. Sabia que o movimento em falso poderia lhe custar caro. Flynn deu um passo à frente. Seus homens se moveram, mas Olivia já estava preparada. A luta começou instantaneamente. Flynn atacou com a velocidade e a brutalidade de um predador experiente. Seus homens tentaram cercá-lo, mas Olivia, com seus movimentos precisos e calculados, neutralizou todos os ataques. Um soco certeiro, uma rasteira perfeitamente executada, e os homens caíram no chão um a um, incapazes de reagir. Flynn deu um passo para trás, ofegante, e um sorriso divertido surgiu em seu rosto. Impressionante, mas ainda não acabou, Olivia. Você não faz ideia do quanto está envolvida agora. Antes que ela pudesse responder, ele desapareceu nas sombras, deixando para trás uma mensagem arrepiante em seu celular. O que você viu é apenas uma amostra. Prepare-se para o que está por vir. Olivia permaneceu sozinha no armazém silencioso, com os músculos ainda tensos e a mente em alerta máximo. Ela percebeu que Flynn não estava apenas tentando provocá-la. Ele estava planejando algo muito maior, e não era mais uma questão pessoal. Naquela noite, Olivia Bennet soube que sua vida havia mudado para sempre, e que era hora de se tornar quem ela era antes, e mais. A chuva havia parado, mas o Brooklyn ainda mantinha uma atmosfera pesada, como se cada esquina estivesse observando cada movimento de Olivia Bennet. Desde seu confronto com Marcus Flynn, ela sabia que permanecer passiva era perigoso. O que ela inicialmente interpretou como ameaças pessoais revelou-se muito mais complexo. Flynn não estava agindo sozinho, e uma rede invisível silenciosa, porém poderosa, orquestrada por seus aliados, estava se espalhando pela cidade. Olivia acomodou-se em seu apartamento, com os olhos fixos em um mapa do Brooklyn aberto sobre a mesa. Com a ajuda de Daniel Harper, seu velho amigo e detetive, ela começou a conectar as pistas, armazéns abandonados, empresas de fachada e garagens alugadas em nome de terceiros. Cada ponto parecia isolado, mas juntos formavam uma rede bem organizada. Veja bem, Olivia, disse Daniel com sua voz grave, Flynn não é apenas um antigo rival. Ele transformou sua arrogância em poder. Ele observa, se infiltra e manipula. E ele tem um objetivo específico, mas não sabemos qual é. Olivia cerrou os punhos. Todas as lembranças de sua juventude no karatê voltaram à tona. O treinamento intenso, as competições, as estratégias elaboradas para frustrar ataques. Tudo que ela havia aprendido agora lhe serviria em um tipo diferente de luta. Ela decidiu começar por um dos pontos fracos da rede, um armazém em Red Hook, usado como ponto de encontro. Ao se aproximar, Olivia permaneceu nas sombras, observando o movimento. Ela notou os veículos, os guardas e os comportamentos repetitivos. Cada detalhe era importante. Enquanto fazia anotações, uma voz a assustou. Você parece perdida, ou talvez esteja observando com muita atenção. Olivia se virou lentamente. Um homem na casa dos 30, atlético, mas com uma presença calma e confiante, a encarava. Seus olhos castanhos a examinaram com curiosidade, mas sem ameaça. Quem é você? Perguntou Olivia, desconfiada. Meu nome é Ethan Cole. Conheço Flynn e sei que ele está procurando por você por causa de algo perigoso. Posso te ajudar, se você confiar em mim. Olivia hesitou. Cada encontro poderia ser uma armadilha. Mas ela percebeu uma sinceridade na voz de Ethan, algo diferente da ameaça habitual. Ela concordou, mas manteve distância, ciente de que Flynn poderia orquestrar tudo, até mesmo aquele encontro. Ethan revelou que sabia. Flynn havia construído uma rede para controlar atividades ilegais na cidade,
e Olivia representava uma ameaça aos seus planos. Sua reputação e experiência em karatê faziam dela alguém que ele não podia ignorar. Flynn queria neutralizá-la antes que ela descobrisse demais. Olivia compreendeu a magnitude da situação. Ela não estava mais apenas em perigo, estava no centro de um conflito muito maior. Cada decisão, cada movimento, poderia ter consequências mortais. Naquela noite, em seu apartamento silencioso, Olivia Bennet tomou uma decisão: ela lutaria. Não apenas para se proteger, mas para entender, infiltrar e destruir a rede antes que Flynn pudesse atacar novamente. Sua mente estava lúcida, seus músculos tensos e seu olhar ardia em determinação. A guerra tinha acabado de começar, e Olivia sabia que teria que se tornar a lutadora implacável que um dia fora, e se tornar algo mais. A noite havia caído sobre o Brooklyn, envolvendo as ruas em um véu escuro e silencioso. Olivia Bennet estava atrás de um caminhão velho e abandonado em um beco de Red Hook, observando a entrada de um armazém que Marcus Flynn usava para seus encontros secretos. Seus sentidos estavam em alerta máximo. Cada ruído, cada sombra, cada movimento poderia sinalizar um perigo iminente. Ao seu lado, Ethan Cole ajeitou seu colete discreto e lançou-lhe um olhar cúmplice. Só temos uma chance. Entramos, observamos e saímos. Sem erros. Olivia assentiu com a cabeça. Seus músculos estavam tensos como cordas, sua mente clara e focada. Cada passo que dava tinha que ser preciso. A experiência de anos de karatê, treinamento intensivo e lutas estava se transformando em uma arma silenciosa. Ela não era mais apenas Olivia, a vítima em potencial. Estava se tornando Olivia, a observadora e a lutadora pronta para atacar. Eles entraram no armazém por uma porta lateral discreta e se esgueiraram para as sombras. Lá dentro, homens estavam ocupados com diversas tarefas, manuseando caixas, conferindo listas, comunicando-se por rádio. O ambiente era tenso, mas metódico, cada movimento calculado. Olivia e Ethan se misturaram às sombras, observando cada rosto, cada ação. Então, no fundo do armazém, ela viu Marcus Flynn, cercado por 3 homens imponentes, dando instruções com autoridade gélida. Eles estão planejando algo grande, sussurrou Ethan. Se não descobrirmos o que é, muita gente pode correr perigo. Olivia assentiu com a cabeça. Seu coração estava acelerado, mas sua respiração permanecia controlada. Ela sabia que um movimento em falso poderia ser fatal. De repente, um ruído fraco fez com que um dos homens de Flynn virasse a cabeça em sua direção. Olivia congelou, analisando a situação em uma fração de segundo. Sem dizer uma palavra, ela se escondeu atrás de uma pilha de caixas e, com um movimento rápido, neutralizou o homem com uma chave de braço perfeita. O elemento surpresa estava completo. Ethan, surpreso, mas eficaz, neutralizou o segundo homem com um soco preciso. Marcus Flynn, alertado, virou-se a tempo de ver Olivia avançando em sua direção. A luta irrompeu no armazém rápida, brutal, mas controlada. Flynn era forte, mas Olivia tinha a vantagem da precisão e da experiência. Cada golpe que desferia era calculado para neutralizar o oponente sem deixar margem para erros. Após uma intensa troca de palavras, Flynn recuou, ofegante, mas com um sorriso zombeteiro. Impressionante, Olivia. Você é mais perigosa do que eu imaginava, mas ainda não compreende a magnitude do que está enfrentando. Olivia se afastou, a respiração rápida, mas controlada, enquanto Flynn desaparecia nas sombras com seus homens. De volta ao apartamento, Olivia e Ethan respiraram fundo por um instante. Mas a tensão continuava palpável. Flynn não havia criado essa rede apenas para intimidar. Ele tinha um plano, e eles haviam acabado de atingir o coração de sua organização. Olivia sabia agora que o jogo tinha acabado de mudar. Cada movimento, cada decisão, cada segundo seria crucial. Ela tinha que estar preparada para tudo. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu a adrenalina e a excitação de uma luta iminente, uma batalha que ia muito além da simples autodefesa. A guerra contra Marcus Flynn e sua rede tinha acabado de começar, e Olivia Bennet estava pronta para ir até o fim. A chuva recomeçou a cair no Brooklyn, tamborilando nas janelas do apartamento de Olivia com um ritmo constante e hipnótico. Lá dentro, Olivia e Ethan debruçavam-se sobre mapas, arquivos e fotografias que haviam recuperado durante a infiltração no armazém. Cada pista, cada rosto e cada nome formavam um quebra-cabeça complexo que precisavam desvendar antes que Flynn atacasse novamente. Olha só isso, disse Ethan, apontando para uma série de nomes ligados a empresas de fachada e armazéns abandonados. Flynn não está lidando apenas com o tráfego local. Ele está construindo uma rede muito maior. E você está no centro de tudo que ele quer desmantelar. Olivia franziu a testa.
Ela sabia que sua reputação como campeã de karatê e seu passado haviam alimentado o ciúme e a obsessão de Flynn, mas a realidade era pior do que ela imaginava. Flynn queria controlá-la e manipulá-la, e ela representava um obstáculo que ele não podia tolerar. Ele não espera que revidemos, murmurou Olivia com os olhos brilhando de determinação. Mas ele logo vai aprender que estava errado. O plano deles era simples mas arriscado, infiltrar-se em um dos principais armazéns da rede de Flynn e recuperar provas. O que parecia ser um simples depósito era, na verdade, um centro de coordenação das operações de Flynn. Olivia sabia que um confronto direto era inevitável, mas contava com um elemento surpresa e com sua experiência em combate corpo a corpo. Na noite seguinte, eles se aproximaram do armazém, escondidos pela escuridão e pela chuva torrencial. Olivia sentiu o coração acelerar, mas sua mente permaneceu lúcida e concentrada. Cada passo, cada respiração era calculado. Eles entraram no prédio em silêncio. O cheiro de metal e óleo pairava no ar, e o som da chuva lá fora era quase reconfortante em comparação com a tensão lá dentro. Olivia observou os guardas, suas posições e rotinas, e mentalmente elaborou uma estratégia de infiltração. Mas o que ela descobriu lá dentro superou seus piores medos. Flynn já havia planejado a invasão. Câmeras, alarmes silenciosos e a presença inesperada de homens armados os confrontaram. Não se tratava mais de uma simples brincadeira de esconde-esconde. Era um campo de batalha onde cada erro poderia ser fatal. Olivia trocou um olhar com Ethan. Não temos escolha. Precisamos seguir em frente. A luta irrompeu com precisão mortal. Olivia neutralizou os homens um a um, cada movimento uma combinação perfeita de força e técnica. Ethan protegia seu flanco, protegendo seu avanço, enquanto Olivia se movia em direção ao centro do prédio. Flynn os esperava nos fundos. Seu sorriso era tão frio quanto as paredes úmidas do armazém. Eu sabia que você não ficaria parada, Olivia. Mas desta vez, você passou dos limites. Olivia não respondeu. Sabia que palavras eram inúteis. O que importava era recuperar as provas e sobreviver. Um duelo intenso irrompeu entre ela e Flynn. Uma mistura de golpes precisos, esquivas e estratégia. Cada segundo era crucial, cada movimento poderia decidir o destino da operação. Finalmente, Olivia conseguiu chegar ao escritório central e recuperar documentos incriminatórios, revelando a extensão das operações de Flynn. Ela sabia que essas provas poderiam desmantelar sua rede e pôr fim aos seus planos. Enquanto se afastavam, Ethan murmurou: "Temos o que precisamos. Mas Flynn não vai ficar parado sem fazer nada." Olivia assentiu com a cabeça. A chuva ainda batia forte nas janelas, como um eco da turbulência que os aguardava. A guerra contra Marcus Flynn acabará de entrar em uma nova fase. Não se tratava mais apenas de sobrevivência, mas de justiça. E Olivia Bennet sabia que estava disposta a fazer qualquer coisa para levar isso até o fim. O sol mal havia nascido sobre o Brooklyn quando Olivia Bennet e Ethan Cole se encontraram em um pequeno e seguro apartamento que usavam como base temporária. Os documentos recuperados do armazém revelaram mais do que eles imaginavam. Marcus Flynn não era apenas um criminoso local, ele tinha conexões em vários bairros. E seus aliados estavam dispostos a tudo para proteger seu império. Olivia, escuta, disse Ethan, batendo nos papéis espalhados sobre a mesa. Essa informação pode derrubar Flynn, mas não podemos agir sozinhos. Os homens dele estão por toda parte. Há traidores até na polícia e em algumas empresas locais que lhe devem favores. Olivia assentiu com a cabeça. Ela sabia que cada movimento tinha que ser deliberado. Cada decisão poderia ter consequências mortais, não apenas para ela e Ethan, mas para todos que se colocassem em seu caminho. O plano deles era claro: infiltrar-se em outro armazém, desta vez aquele onde Flynn guardava armas e equipamentos, para coletar provas diretas e neutralizar os tenentes mais perigosos. Mas, para ter sucesso, precisariam de aliados de confiança. Olivia contatou Daniel Harper, que tinha conexões na polícia local, e Sophie Ramirez, uma ex-jornalista investigativa conhecida por suas reportagens sobre o crime organizado. Ao cair da noite, eles se aproximaram do armazém em Red Hook. Olivia e Ethan se esgueiraram pelas sombras, seus movimentos precisos e silenciosos. O local era mais fortemente vigiado do que o esperado: câmeras, patrulhas e cães de guarda. Olivia observava cada detalhe, analisando as fraquezas e rotinas dos homens de Flynn. Ao entrarem no prédio por uma passagem lateral, um alarme silencioso soou. Os homens de Flynn, alertados, correram em sua direção. Olivia e Ethan tiveram que enfrentar vários atacantes ao mesmo tempo.
Os movimentos de Olivia eram fluidos e precisos, socos, chutes, arremessos, esquivas, cada movimento era perfeitamente calculado. Ethan protegia suas costas, neutralizando os homens que tentavam cercá-los. Mas o verdadeiro choque veio quando chegaram ao centro do armazém. Um rosto familiar estava lá, Liam Carter, um velho amigo de Olivia dos tempos do karatê, em quem ela acreditava ser leal, era na realidade um dos tenentes de Flynn. Liam, Olivia murmurou, sem conseguir esconder sua surpresa e decepção. Olivia, você nunca mudou, disse ele com um sorriso frio. Mas agora você está do meu lado, ou fracassa. O conflito interno era perturbador. Olivia percebeu que Flynn não estava lutando apenas com força bruta, mas também com manipulação e traição. Apesar da dor de ver um amigo se tornar um inimigo, ela sabia o que tinha que fazer. A luta começou e Olivia usou todo o seu treinamento para neutralizar Liam sem matá-lo, enquanto Ethan protegia os documentos e equipamentos. Após o confronto, Olivia e Ethan saíram do armazém, com o coração ainda acelerado, mas a determinação renovada. Cada vitória, cada passo em frente os aproximava de Flynn, mas o caminho à frente estava repleto de obstáculos. Naquela noite, Olivia sabia de uma coisa com certeza. Marcus Flynn estava disposto a tudo e usaria cada traição, cada aliado e cada segredo contra ela. Mas ela estava pronta, mais do que nunca, para enfrentar a tempestade. A noite caía sobre o Brooklyn, e a cidade parecia prender a respiração. Olivia Bennett, Ethan Cole, Daniel Harper e Sophie Ramirez estavam no apartamento seguro, preparando seu plano com precisão cirúrgica. Desta vez, o objetivo não era apenas recuperar provas, eles iriam atacar diretamente o coração da rede de Marcus Flynn, seu quartel-general escondido em um antigo galpão industrial. Não podemos nos dar ao luxo de cometer um erro, disse Olivia com a voz firme e gélida. Flynn é imprevisível e sabe que estamos chegando. Ele não vai se defender sozinho. Ethan assentiu com a cabeça. Precisamos neutralizar os homens dele antes que ele possa reagir. Temos pouco tempo. Eles partiram sob a proteção da escuridão, esgueirando-se por becos e áreas industriais, onde o ar úmido e o silêncio opressivo tornavam cada passo estratégico. Olivia sentia a adrenalina subir, mas sua mente permanecia lúcida e calculista. Cada movimento tinha que ser preciso. Ao chegarem ao prédio, avistaram os guardas e as câmeras. Olivia observou cada detalhe, notando pontos cegos e rotinas. Então, como uma predadora, ela se esgueirou pelas sombras e neutralizou silenciosamente o primeiro guarda, seguida por Ethan e Daniel, que garantiram a segurança das outras entradas. Lá dentro, o armazém era um labirinto de caixas, escritórios improvisados e salas secretas. Olivia e sua equipe avançaram com cautela, cada ruído, cada sombra, cada movimento desencadeando extrema vigilância. Então, em uma sala central, eles descobriram a cena que mudaria tudo. Flynn os esperava, cercado por seus tenentes mais leais. Seu sorriso zombeteiro expressava uma mistura de desafio e provocação. Eu sabia que você viria, disse ele com voz gélida. Mas você caiu na minha armadilha. A luta irrompeu com uma intensidade sem precedentes. Olivia confrontou Flynn diretamente, seus movimentos rápidos e precisos neutralizando a força bruta e a astúcia do oponente. Ethan e Daniel neutralizaram os tenentes, enquanto Sophie garantiu os documentos e as provas necessárias para desmantelar a rede. Flynn atacou com ferocidade calculada, tentando testar os limites de Olivia. Mas ela estava preparada. Cada golpe que desferia, cada esquiva, cada movimento era perfeitamente controlado, resultado de longos anos de treinamento e disciplina. Após uma luta feroz, Olivia conseguiu desarmar Flynn e imobilizá-lo no chão, ofegante, mas vitoriosa. Seus olhos azuis brilhavam com determinação e triunfo. Acabou, Marcus, disse ela com a voz calma, porém firme. Flynn, ofegante e furioso, finalmente percebeu que havia subestimado Olivia. Você não sabe o que desencadeou, murmurou ele, mais como uma ameaça do que uma promessa. Olivia sabia que mesmo que Flynn estivesse neutralizado por hora, o perigo nunca desapareceria completamente. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu alívio. A rede estava sendo desmantelada e sua vida estava voltando ao controle. Ao saírem do armazém, a chuva havia parado e os primeiros raios da aurora iluminavam a cidade. Olivia observou Brooklyn despertar, consciente de que aquela vitória era apenas um passo em uma luta maior. Mas ela sabia que estava pronta para enfrentar qualquer coisa. E em seu coração, uma convicção ardia mais forte do que nunca. Ela jamais permitiria que alguém, nem mesmo Flynn, controlasse sua vida ou ameaçasse aqueles que amava. O Brooklyn estava calmo naquela manhã, mas Olivia Bennett sabia que a tempestade não havia passado completamente.
Mesmo com a rede de Marcus Flynn desmantelada, as repercussões estavam longe de terminar. Flynn não era apenas um homem perigoso, era um manipulador, capaz de atacar onde menos se esperava. Olivia voltou para seu apartamento, com o corpo cansado mas a mente alerta. Ethan e Daniel haviam conseguido os documentos, e Sophie Ramirez estava preparando um artigo que exporia a extensão das atividades criminosas de Flynn, pondo fim ao seu tráfico de influência na cidade. Enquanto Olivia desfrutava de um breve momento de descanso, seu telefone vibrou. Uma nova mensagem sem número. Você pensa que me derrotou, mas eu estou em todo lugar. Um arrepio percorreu sua espinha. Flynn não havia desaparecido, e essa ameaça implícita lembrou Olivia de que o perigo poderia surgir a qualquer momento. Mais tarde naquele dia, enquanto caminhava para o dojo para tentar recuperar um pouco da normalidade, Olivia percebeu um veículo desconhecido a seguindo por alguns quarteirões. Seus instintos, apurados por anos de treinamento, a impeliram a mudar de direção e testar a vigilância do motorista. O homem no carro ajustou sua posição, revelando um rosto parcialmente mascarado, um dos tenentes de Flynn, que eles acreditavam estar neutralizado. Olivia sabia que não se tratava mais apenas de proteger sua vida. Flynn estava tentando semear o medo e retomar o controle por meio de seus aliados. Ela imediatamente contatou Ethan e Daniel, e juntos eles elaboraram um plano para combater essa nova ameaça. O confronto ocorreu em uma garagem subterrânea deserta. Olivia encarou o tenente, seus movimentos rápidos e precisos, seus reflexos apurados por todos os testes anteriores. Cada golpe, cada esquiva, cada arremesso demonstrava seu domínio completo do combate corpo a corpo. Ao ver o tenente desabar, imobilizado, Olivia soube que Flynn não poderia mais usar seus homens para ameaçá-la diretamente. Mas também compreendeu que aquilo não era o fim. O medo e a sombra do passado permaneciam, prontos para ressurgir caso ela baixasse a guarda. De volta ao dojo, cercada por seus alunos e pela equipe que a apoiara, Olivia sentiu uma mistura de alívio e vigilância renovada. Ela havia conquistado uma grande vitória, mas cada cicatriz dessa batalha a lembrava de que cautela e força de caráter eram essenciais. Naquela noite, sentada junto à janela, Olivia observou Brooklyn iluminar-se com as luzes da cidade. Ela jurou a si mesma que nunca mais deixaria seu passado ou seus inimigos ditarem sua vida. Marcus Flynn e sua rede haviam sido presos, mas Olivia sabia que sua vigilância continuaria sendo seu maior trunfo, e em seu coração ardia a certeza de que, não importando os perigos que a aguardassem, ela estava pronta para enfrentar qualquer coisa. Brooklyn estava banhada pelos primeiros raios da aurora, dando à cidade um brilho dourado quase irreal. Olivia Bennett estava no telhado de um prédio abandonado, olhando para as ruas lá embaixo. Marcus Flynn havia sido caçado até ali, até este último refúgio onde pensava que poderia recuperar a vantagem. Mas Olivia sabia que aquele momento marcaria o fim daquela batalha. Ao lado dela, Ethan, Daniel e Sophie estavam prontos. Cada um sabia que Flynn não era apenas um oponente, ele era astuto, imprevisível e capaz de manipular o medo com uma maestria arrepiante. Olivia respirou fundo, sentindo o peso de semanas de luta, mas também a clareza e a força que sempre cultivara. Então Flynn apareceu sozinho, com um sorriso frio e arrogante no rosto. Olivia, pensei que você tivesse aprendido a se comportar, disse ele, sua voz ecoando no espaço vazio. Olivia não respondeu. Ela sabia que palavras eram inúteis. O que importava era o confronto final, o fim de tudo. A luta foi imediata e intensa. Flynn atacou com a brutalidade de um homem que não tinha mais nada a perder. Mas Olivia estava preparada. Cada movimento, cada esquiva, cada golpe era resultado de toda a sua experiência, da sua disciplina no karatê e dos seus instintos aguçados. O duelo durou vários minutos, uma batalha de força, velocidade e estratégia. Olivia finalmente conseguiu desarmar Flynn e imobilizá-lo no chão. Seu corpo estava tenso, mas invencível, seu olhar repleto de determinação. Acabou, Marcus, disse ela calmamente. Flynn, sem fôlego e derrotado, finalmente entendeu que sua arrogância e ódio não eram páreo para a força e resiliência de Olivia. Ele foi preso pouco depois pela polícia, graças às evidências coletadas e às informações fornecidas por Olivia e sua equipe. Alguns dias depois, Olivia retornou ao dojo, recebida por seus alunos e amigos. A atmosfera era diferente, uma mistura de alívio, orgulho e renovação. Ela havia enfrentado seus medos, seus inimigos e as sombras do seu passado, e emergido mais forte do que nunca. Sentada no tatame, observando suas alunas treinarem com paixão, Olivia sentiu uma profunda serenidade. Ela havia aprendido que a força residia não apenas nos golpes desferidos,
mas também no autocontrole, na vigilância e na coragem de enfrentar a adversidade. A cidade continuava a pulsar ao seu redor, mas para Olivia Bennet, um novo capítulo de sua vida estava começando. A karateca, a lutadora, a mulher determinada havia encontrado sua paz. E no silêncio de seu dojo, ela sabia que nenhuma ameaça, nenhuma sombra do passado jamais poderia controlá-la novamente. Olivia se levantou, respirando fundo o ar fresco do Brooklyn, pronta para encarar o futuro com confiança e coragem.